Muito boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui de novo com vocês nesse princípio do ano de 2023. Quero aproveitar para desejar a todas e todos, a toda a nossa base, muitas felicidades neste ano de 2023. Temos muitas lutas pela frente e a UERJ segue firme para efetivar todos os direitos subjetivos dos professores e das professoras da UERJ. Bom, o que me traz aqui hoje, a pedido da diretoria, é tentar explicar para a categoria a questão da incidência desse aumento de recomposição salarial de 5,9%, que veio no contra-cheque deste mês retroativo a janeiro de 23. Pois bem, antes do advento desse segundo regime de recuperação fiscal, que se deu em março de 22, por negociação do FOSPER, uma pressão muito grande do Fórum Estadual de Entidades de Servidores Públicos, com relevante protagonismo das UERJ e dos demais sindicatos, as categorias de servidores do Estado negociaram com a LERJ e com o governo do Estado uma recomposição salarial das perdas inflacionárias com base no preceito, no artigo da Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, que garante aos servidores a recomposição de perdas inflacionárias. E como viria proximamente as vedações relativas aos regimes de recuperação fiscal dos estados com a União, que impede, dentre outras medidas, aumento do custo de folha de pagamento, muito embora esteja lá ressalvado essa recomposição salarial de perdas inflacionárias, não implica aumento da folha, mas conseguiu-se negociar, à época, lá em 2021, uma recomposição dos anos de 2017 a 2021. Esses índices, então, chegaram em torno de 25%, 7%, não me recordo bem qual foi o índice apurado à época. E naquela negociação, se no ano de 2022, janeiro de 22, se fez a revisão das remunerações dos servidores do Estado, 50% desse índice apurado, entre 17 e 21, que deu aquela recomposição de 13 e pouco por cento lá em janeiro de 22, e nos anos de 23 e 24, os 50% restantes daquele índice apurado entre 17 e 21, que daria para este ano 5,9%. As negociações foram adiante e a própria lei aprovada na LERJ, sancionada pelo governador, à época, lá em 21, autorizava o Poder Executivo, além desta recomposição apurada de 17 e 21, que estava autorizado o Executivo a aplicar o índice de perda inflacionária nos anos seguintes, portanto, no ano de 22. E aí se apurou em 22 um índice que foi proposto pela LEARJ, de recomposição salarial, além disso, além daqueles 5,9%, que já era uma obrigação pactuada na lei, já aprovada, um índice de 5,62%. Então, foi encaminhado um projeto de lei para que, além dos 5,9% decorrentes da obrigação assumida pela legislação de 21, fosse adicionada a isso a perda inflacionária do ano de 22, que foi de 5,62%. O governador, então, vetou essa lei com o argumento que o Poder Legislativo não poderia legislar matéria privativa do Poder Executivo,
que diz respeito à remuneração dos servidores vinculados ao Poder Executivo. E com isso, só foi garantido os 5,9%. Muito tem rodado aí na rede um aumento concedido à recomposição, além dos 5,9%, desses 5,62% relativos à perda inflacionária de 2022, os servidores do Poder Judiciário, que o presidente do tribunal concedeu, além daquele aumento, daquela recomposição, esta outra. Eu quero explicar que essa concessão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aos servidores do Poder Judiciário Estadual foi concedida em esfera de processo administrativo. Por quê? Da mesma forma que a competência privativa do chefe do Poder Executivo encaminhar propostas e direitos fundamentais dos servidores vinculados ao Poder Executivo, é privativo do chefe do Poder Judiciário Estadual encaminhar propostas e legislar sobre os direitos fundamentais dos servidores vinculados ao Poder Judiciário Estadual. Então, com isso, os servidores do estadual, do Tribunal de Justiça, tiveram, além dos 5,9% garantido pela lei de 2021, a recomposição das perdas inflacionárias referentes a 2022, na ordem de 5,62%. Eu tenho me debruçado sobre a matéria, tentando desenvolver alguma tese jurídica para que a gente consiga a extensão desses direitos concedidos administrativamente no Poder Judiciário para os servidores vinculados ao Poder Executivo Estadual. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já firmou tanto uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 37. A súmula vinculante é uma súmula editada pelo STF, que vincula, sob o ponto de vista da obrigatoriedade do cumprimento que nela está previsto, os três poderes, tanto o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo, quanto o Poder Judiciário. Portanto, ela tem força de lei cogente que vincula a atuação do Estado, dada a competência do Poder do Supremo Tribunal Federal para interpretar e dar eficácia às normas constitucionais. E essa súmula diz precisamente o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Portanto, vai por água a tese de propor alguma ação coletiva, alguma ação civil pública, ou mesmo uma mandado de segurança coletivo para os servidores, no caso, vinculados à UERJ, docentes da UERJ, uma ação cujo argumento seja fundado na isonomia, ou seja, se os servidores do Poder Judiciário tiveram uma recomposição inflacionária relativa a 2022, os servidores do Executivo deveriam ter o mesmo direito. Então, vai por água esse argumento. Em outra esteira, em repercussão geral, e aí eu vou explicar o que é repercussão geral, uma decisão da repercussão geral vincula não o Poder Executivo nem o Poder Legislativo, mas vincula os membros do Poder Judiciário, o que implica dizer que todos os juízes em nível nacional, seja lá qual for a sua esfera ou tribunal, são obrigados a decidir da mesma forma, ou seja, perde espaço uma discussão já definida pelo Supremo em repercussão geral. E essa é uma matéria que a gente se debruçou ao longo de todos esses anos. Eu mesmo patrocinei alguns sindicatos, quizás do ERJ, como amicus curiae nesta ação, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e, em 2020, sobreveio a decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux, que define que, a despeito aquele direito previsto lá no artigo 37, inciso 10 da Constituição, que garante aos servidores públicos a recomposição de perdas inflacionárias, não é auto-aplicável.
ou seja, ele não é um direito subjetivo, de eficácia plena. Há de ter uma norma do chefe do poder de vinculação do servidor, ou seja, o Poder Executivo Estadual, que é revestida de conveniência e oportunidade o momento de dar essas perdas inflacionárias. Então, não pode o Poder Judiciário determinar a autoaplicabilidade, ou seja, o direito objetivo, o subjetivo dos servidores públicos de terem anualmente as suas perdas inflacionárias recompostas. Depende de um encaminhamento de um projeto de lei do chefe do Poder Executivo Estadual, no caso, que é revestido da conveniência e oportunidade dele. É uma decisão transversal, vamos lá usar, seja lá qual for o adjetivo delicado que a gente possa usar para esta decisão, porque esse direito que é do servidor passa a ser do chefe do poder. Ou seja, ele é que vai definir, primeiro, qual o índice a ser aplicado na recomposição de perda, e, segundo, qual é o momento. Então, aquele direito é letra morta, ou seja, um direito que está previsto como garantia do servidor de ter a sua recomposição vai depender da oportunidade e conveniência do chefe do Poder Executivo Estadual, no nosso caso, o momento de encaminhar. Então, o governador, agora, em 2023, vetou o artigo proposto pela LERJ, de, além daqueles 5,9% já garantidos na lei de 21, se somasse a perda inflacionária de 22, dizendo que isso aí é privativo do chefe do Poder Executivo e ele não poderia, neste momento, dadas as condições orçamentárias e financeiras do Estado, fazer essa recomposição. Portanto, nós ficamos aí atados para alguma medida jurídica neste momento que seja eficaz para garantir no Poder Judiciário essa extensão do direito concedido àqueles servidores. Primeiro, porque eu não posso usar o argumento pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal para ser, sob o ponto de vista do tratamento isonômico, e segundo, porque é privativo do Executivo, o Judiciário não pode substituir o Executivo nesta seara de conceder o aumento, porque vai depender das condições da conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, eu conversei com a diretoria e tenho conversado sistematicamente que nós temos que engrossar uma pauta política com a LERJ, agora que foi renovada, enfim, fazer esse mapeamento e junto com as entidades que compõem o FOSPER, continuar no processo político de luta para garantir essas perdas inflacionárias, seja nesse ano, seja no ano que vem, considerando os anos de 2022 e 2023. Portanto, infelizmente, nesse momento, não sou lá portador de notícias que criam uma esperança da gente conseguir isso com a atuação do Departamento Jurídico. No entanto, vou remediar um pouco esse fato de não ser portador das melhores notícias, para esclarecer a categoria que nos próximos dias nós distribuiremos aquela ação civil pública para garantir aos docentes que exercem o cargo em dedicação exclusiva a incidência do triênio desde o momento em que o Rio extinguiu aquele regime de recuperação fiscal de 2017, que se deu em junho, agosto, a bem da verdade, de 2021, o Rio sai daquele regime de recuperação fiscal e somente em março de 2022 ele entra nesse novo regime de recuperação fiscal. Portanto, como óbice da incidência do triênio no vencimento base da DE, que foi conquistado em 2018, era a vigência daquele regime de 2017, ao ser extinto aquele regime em agosto de 21, nasce o direito de termos a revisão das remunerações para que cada um dos triênios, para os triênios de cada um dos docentes, incida sobre o vencimento base do regime de trabalho de dedicação exclusiva nas variadas categorias e diversos níveis
que compõem a nossa carreira. Nós notificamos o Estado em novembro do ano passado, até agora não tivemos nenhuma resposta. Tive uma reunião na semana passada com a Procuradoria-Geral da UERJ, tratando, dentre outros assuntos, deste. Ficou bastante elucidado a minha tese, a nossa tese, de que já está em mora o Estado com a revisão dessas remunerações dos docentes que exercem os seus cargos em dedicação exclusiva desde agosto de 2021. Externei a preocupação que a não efetivação desse direito vai criando um passivo para o UERJ que a cada momento torna maior esse volume e, portanto, mais comprometedor. Mas, em contrapartida, nós, no ano passado, atuando junto com conselheiros do Conselho Universitário, ao aprovar o orçamento de 2023 da UERJ, fizemos previsões, em alguma medida, desse impacto, suposto impacto financeiro desse direito, de modo que a gente possa, mesmo com a distribuição da ação civil pública, garantir administrativamente, porque eu já entrei com os processos administrativos, só resta agora o judiciário, e vamos ter notícia nos próximos capítulos. Eu espero que tenha esclarecido. Mais uma vez, eu coloco o Departamento Jurídico à disposição de toda a base, e, junto com as demais secretarias da UERJ, está lá sempre de prontidão para recebê-los com muito afeto e com muita atenção. Então, um afetuoso abraço, como de costume, e nos vemos nos corredores e nos próximos eventos.